Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao Bifina Talks, IFA em Debate, nosso espaço de aprofundamento e debate que integra a programação do IFA Summit que nós estamos realizando hoje. Eu sou Marina Moreira, coordenadora da área de sintéticos da Bifina, Saúde Humana e Animal, e é um prazer e uma responsabilidade conduzir essa conversa sobre um dos temas mais críticos e dinâmicos para a indústria farmacêutica e farmoquímica atualmente. Nós estamos falando do controle de impurezas com foco especial nas nitrosaminas. Então, a gente está aqui na Inovateca, no Parque Tecnológico da FRJ, para traduzir de forma técnica e aplicada os desafios regulatórios e as expectativas práticas relacionadas à segurança e qualidade dos insumos farmacêuticos ativos. A ideia é ir além da teoria, explorando como as diretrizes da Anvisa e os referenciais internacionais do ICH são interpretados e aplicados no dia a dia das indústrias. Então, a nossa conversa hoje vai explorar as estratégias das empresas, os pontos de atenção regulatória que geram as exigências e como construir dossiês mais robustos para garantir a previsibilidade e eficiência nas análises. Nós vamos abordar também os diferentes tipos de impureza, orgânica, inorgânica, genotóxicas e, é claro, as nitrosaminas, que têm demandado uma atenção especial para as autoridades sanitárias e da indústria. Então, para ajudar a desvendar esse universo complexo, nós temos um painel de especialistas que representam diferentes elos da cadeia de conhecimento e aplicação. Então, é um privilégio ter conosco Nairton Flávio Moura Rocha, da Anvisa, que nos trará a visão regulatória e as expectativas da agência. Kesley Oliveira do Cristália, que vai compartilhar a perspectiva da indústria farmacêutica na implementação dessas estratégias. Tem a Caroline Oliveira, da consultoria Spectra, que vai oferecer para nós um olhar de uma empresa especializada em soluções analíticas e de controle de qualidade. Sejam todos bem-vindos, é uma honra tê-los aqui novamente para essa discussão tão relevante. Então vamos começar? Eu gostaria de pedir para que cada um fizesse uma breve apresentação sobre como a sua área ou empresa tem lidado com o tema controle de impurezas, especialmente as nitrosaminas, e qual o principal desafio que enxergam hoje. E aí depois a gente mergulha nas perguntas que nós preparamos para estimular um diálogo produtivo entre vocês. Então, a palavra é de vocês, por favor. Nesse caso, começa a indústria, né? A preocupação já com as nitrosaminas, elas começam desde o início, quando a gente vai trazer a matéria-prima para dentro da nossa rota de síntese. Então, uma vez que a gente selecionou uma determinada rota de síntese e a gente vai buscar no mercado fornecedores, nós procuramos fazer toda uma diligência em relação àquele processo de manufatura, já para começar identificar se existem condições para se formar nitrosaminas. E durante o processo que nós estamos desenvolvendo, o processo farmoquímico, nós também ficamos monitorando se há condições para se formar nitrosaminas. Né? Aqui a gente está falando especificamente sobre elas, mas impurezas mutagênicas, enfim. Isso já começa desde da cadeia de suprimentos, né? Até, obviamente, passando por todos os intermediários até o IFA final, né? E depois, no caso, como nós somos uma indústria verticalizada, né, e que acaba produzindo IFA para uso cativo, essencialmente, né, majoritariamente, aí a farmacêutica, ela segue já também fazendo as suas investidas técnicas, né, com relação a recipientes, compatibilidades, né, entre IFA e recipientes, e já com a informação do nosso próprio princípio ativo para ela. Obrigada, Kesley. Queria ouvir um pouco a Caroline sobre esse olhar de uma empresa especializada. Sim, eu acho que é isso, né? A Kesley trouxe a questão da indústria, que é o eixo central, né, de toda a nossa discussão. É quem promove aí a real demanda e a real necessidade de avaliação. É ali que nascem, né, os desafios. E a consultoria e a Spectra, de certa forma, né, como consultoria voltada para um olhar mais para a segurança do medicamento final, mas também olhando também para o IFA. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer uma avaliação mais aprofundada do DMF, a gente consegue fazer uma avaliação crítica, por exemplo, se a análise de risco do próprio fabricante ela foi bem conduzida e aí não vai trazer qualquer tipo de impacto, por exemplo, para o produto final, que vai fazer uso desse IFA. E eu brinco que a Spectra ela faz o ICH de A a E,
né? Então, o mundo de impurezas do ICH hoje, ele é coberto pelo know-how da Spectra, né? Então, a gente tem um grupo grande, né, de pesquisadores especializados em conduzir todas as análises técnico-científicas, né, para que realmente o detentor do produto final consiga fazer o seu registro e o paciente lá no final da cadeia também tenha total segurança em utilizar aquele medicamento. Então, a Spectra, ela caminha desde o ICHQ3A até o ICHQ3E, fazendo estudos de análise de risco, fazendo qualificação, determinação de limites de nitrosaminas. Então, a gente busca ali sempre, né, tentar mitigar a fase 2, que é a fase analítica do processo, muito olhando para todo o processo do IFA, do produto acabado, fazendo uma análise de risco robusta, para garantir que, de fato, o risco ele é baixo para qualquer que seja a impureza, mas principalmente para nitrosaminas, que é o foco dessa discussão. Então, a Spectra ela vai muito ao encontro dessa interligação entre a indústria e a Anvisa, né? A nossa expectativa é sempre fazer um entregável, que é o relatório de qualificação, o relatório de análise de risco, dentro daquilo que é esperado pela agência reguladora, baseado nos guias que estão aí em voga, desde lá o guia 50 de nitrosaminas, agora o guia 83, a própria RDC 964, que traz aí questões relacionadas a produtos de degradação, e amarrado a guias internacionais, mesmo as orientações do Reflection Paper, do EMA, enfim, do ICH, do FDA, tudo ali bem orquestrado para que a gente consiga conduzir um dossiê bem estruturado mesmo, para que a Anvisa receba e tenha certeza de que ela vai conseguir defender, de fato, a qualificação. Olha, gente. Então, vou pegar o gancho da Caroline e vou passar a palavra para o Nairton. Nairton, qual é a visão da Anvisa sobre esse universo tão complexo, que é impurezas e nitrosaminas? Aonde a Anvisa se encaixa? Bom, a Anvisa ela tem como função registrar produto com qualidade, segurança e eficácia. Então, impurezas, via de regra, elas não trazem benefício terapêutico para o paciente. Portanto, elas precisam ser limitadas, elas devem estar ausentes ou presentes até determinados limites. E a Anvisa, ela precisa de subsídios para poder concluir se um determinado produto que está sob avaliação, ele possui aquela qualidade, segurança e eficácia. Então, como tudo que já foi falado aqui, o que a gente faz, na verdade, é pegar todas essas informações e avaliar frente aos nossos guias, aos nossos entendimentos, eventualmente a guias internacionais, não só guias, mas também literatura científica, muitas vezes, e não raras vezes também é necessário a própria agência avaliar essa avaliação de risco feita pelas empresas, né? O que ocorre em cada petição, na verdade, é uma tentativa ali da empresa demonstrar que aquele produto que foi submetido, que está sob avaliação, ele cumpre esses pilares de qualidade, segurança e eficácia. Impurezas, elas são tratadas majoritariamente na parte de qualidade, né? Obviamente, também tem algumas interfaces com segurança, e isso foi mencionado por elas de forma muito correta. Mas o que a gente faz na Anvisa, principalmente quando a gente está avaliando ali produtos genéricos e similares, que são o grande número do Brasil, a gente faz a avaliação das informações que chegam para a gente. E hoje a literatura científica, os guias, o acesso a como deve ser feito, ele é muito amplo. Embora em alguns momentos haja divergência entre o revisor e a empresa, o saber científico ali, hoje é muito acessível, né? Embora em alguns casos, diria até em vários casos, seja necessário, mesmo a empresa, que é quem ainda tem o conhecimento do produto, busque consultorias, né, que tem um know-how ali mais específico, eu poderia dizer que isso é muito mais para ter uma visão mais consolidada, porque as definições e aquilo que se deve fazer, eles estão mais ou menos claros. O como fazer, às vezes, é necessário ali de uma ou outra opinião, mas a Anvisa, o que ela quer receber é esse pacote com as conclusões da empresa frente à legislação vigente de que aquele produto, ele obedece aquele pilar. A gente sempre fala, qualidade, segurança e eficácia. E para ter qualidade,
Não pode ter impureza que não deveria estar ali. Em algumas situações, as impurezas elas são inevitáveis. Nessas situações, elas precisam ser limitadas. E até quando elas precisam ser limitadas? Elas são limitadas de acordo com a literatura que foi citada já pelas colegas aqui. Eu acho que a Anvisa ela sempre vai trabalhar com a parte científica. Se a empresa submeter um dossiê cientificamente embasado, a chance dele ter questionamentos é muito menor. O que a gente sempre pede às empresas é que tenha objetividade e clareza. Obviamente, a gente não está pedindo só conclusões do tipo, meu produto atende, meu produto não tem isso. Não é isso. Mas a gente também não quer receber toneladas, assim, terabytes de informação. A ideia central da Anvisa é concluir sobre tudo isso que a gente está falando com uma documentação que é clara e tem o tamanho certo. É isso que a Anvisa quer. Não sei se eu fui claro. Não sei se eu falei. Não. É interessante porque, assim, com a participação da Anvisa no ICH, a gente teve avanços importantes no alinhamento internacional, né? E isso perpassa um pouco sobre os guias, sobre essa questão da literatura. E, na prática, isso já se traduz em maior previsibilidade para a indústria ou ainda existem desafios na aplicação local dessas diretrizes de lá de fora? Como você consegue enxergar isso no seu dia a dia? Eu entendo que existe um alinhamento. Existe um alinhamento claro, né? Existe um ou outro ponto ali que não é 100%, porque as grandes agências também têm esse nível de divergência, eventualmente. A gente também tem alguns pontos que podem gerar interpretações diversas, mas no geral, sim. No geral, nós seguimos os guias ICH, principalmente, eu diria até que, principalmente para a parte de IFA, isso aí já está listado na RDC 359, né, explicitamente os guias que são aceitos como referências, então a gente tem esse alinhamento. E para nitrosaminas também, o guia 50, ele majoritariamente, ele está alinhado a outras normativas estrangeiras. Como eu falei, existe um ou outro ponto de divergência, mas no geral, sim, e essas divergências elas podem ser tratadas dentro de uma submissão quando a empresa entende ali, enfim, do processo, do produto, né, fez a avaliação de risco. Sim, a resposta é sim, a gente está alinhado. Agora eu vou voltar para vocês, quase que a mesma pergunta. Quais são os maiores desafios na implementação e aplicação dessas diretrizes da Anvisa no dia a dia? Ainda tem ponto que ainda carece de clareza regulatória? O que vocês acham? Eu acho que a grande questão, ela tá claro os guias, né? Como o Nairton colocou, muito bem colocado, que realmente os guias eles trazem para a gente o que se espera do setor regulado ao apresentar suas documentações. Onde que a gente sente uma maior dificuldade é exatamente em fazer a sustentação do racional e das evidências, né, no volume certo, né, como ele falou, ao invés de ser terabytes de informações, ou seja, como ser isso de forma clara, objetiva, concisa, de forma que nós consigamos mostrar para a agência e ela realmente se sentir confortável com a segurança daquilo que a gente está apresentando. Eu acho que e mesmo num ambiente onde a gente submete um produto, faz uma submissão e a gente recebe uma exigência, né, há formas e formas de se olhar uma exigência. Mas se você trabalhou firme ali naquele produto, aquela exigência é uma oportunidade de troca, né? Porque a agência vai exarar aquilo que ela gostaria que você explicasse melhor e talvez ali fique claro um ponto que você precisa esclarecer mais, né? E aí você traz isso para a agência, né? Então, eu acho que esse... A gente até discutiu um pouquinho disso no primeiro painel, né? Ou seja, o nível de evidência que a gente precisa trazer. É isso. Caroline, por favor. Eu concordo bastante com a Kesley. Eu acho que os guias atuais, né, quando a gente fala, por exemplo, do Guia 83, o próprio Guia 79, que é um braço aí da 964, eu adoro esses dois guias, porque eles são muito esclarecedores, né? Eu já era uma grande simpatizante do Guia 4, ainda enquanto 53, mas os guias, eles melhoraram muito, porque, na verdade, não foi só a indústria que aprendeu, a Anvisa também aprendeu. Então,
A gente está num momento, acho que depois de 10 anos quase aí quase não, 10 anos já da 53, a gente tem 10 anos vividos, né? Falando de perfil de degradação, falando de impureza, é muito tempo. Então a indústria, ela está realmente mais madura e a Anvisa também está mais madura. E, por consequência, os guias e as RDCs vão ficar mais bem elaboradas. Então, se eu tiver que dar uma opinião atual, eu vejo que as legislações, elas estão cada vez com menos lacunas, né? Mas, em contrapartida, como o eixo central dos novos guias é a análise de risco, né, é a nova onda, é a análise de risco, ela é muito aberta à interpretação. Então, o que eu acho que é importante é que essa conversa com a agência, ela seja feita de tempos em tempos, né? Seja numa forma de um webinar, seja numa forma de um workshop, nesses eventos, por exemplo, como o Summit de hoje, o painel que a gente vai ter, né, logo mais. Então, eu acredito que isso precisa ser sempre renovado, porque é isso, a análise de risco, ela é muito interpretativa. Então, eu não acho que o problema em você receber uma exigência não é a RDC que não está claro o suficiente. É porque realmente abre precedente para você escrever o que você quiser, desde os terabytes até algo muito simplório. E aí, realmente, você tem que encontrar um meio termo nisso e ir, obviamente, aprendendo conforme você vai submetendo seus dossiês, que foi o que a Kesley falou. A exigência é uma oportunidade de melhoria, né? Uma oportunidade de entender o que a Anvisa compreendeu do seu dossiê, para que você mantenha o mesmo formato para os próximos, ou até mesmo mude completamente o mindset e faça uma outra maneira de defesa e tudo mais. Então, eu acho estou achando muito apropriadas as novas RDCs, os novos guias. Acho muito bem escrito, então só foi ganho mesmo para o setor regulado, no meu ponto de vista. Agora eu vou voltar um pouco a palavra para Kesley. Kesley, como a empresa em que você trabalha tem estruturado suas estratégias internas para controle de impureza, se você puder falar um pouco mais, e quais são os principais pontos de atenção que vocês identificam no seu dia a dia? Puxando um gancho da minha resposta anterior, né, a gente começa ali, após a definição da rota de síntese, com esses fornecedores. Então, é muito importante que o fornecedor, a gente faça uma diligência, a gente compreenda o processo dele de manufatura, independentemente se ele é um intermediário ali ou se ele é material de partido. A gente precisa entender o processo de manufatura dele, se ele usa catalisadores, quais são os solventes que ele utiliza, enfim, porque ali a gente já começa a fazer aquela primeira abordagem de quais são as impurezas que estão chegando aqui para o nosso sistema. Né? Tem ali alguma impureza mutagênica, tem uma nitrosamina, enfim. Então, esse é o primeiro ponto, né, onde a gente começa a fazer, então, essa, vamos dizer assim, interiorização, né, desse material para poder inserir na nossa rota de síntese. Durante ali o desenvolvimento dos diferentes intermediários até o princípio ativo, e a gente falando ali de impureza, a gente precisa entender o que a gente quer controlar, como a gente quer controlar e onde a gente quer controlar, né? Porque existem impurezas que elas vão ser purgadas ao longo do processo, existem impurezas que vão permanecer, né? Claro que, como falou na Ayrton, tem que você deixá-las dentro dos limites aceitáveis, né? Então, você vai analisando e já aproveitando, inclusive, ferramentas em sílico para poder fazer simulações, enfim, e para ir aferindo esse potencial, por exemplo, mutagênico. Porque não se trata única e exclusivamente de você adotar um compêndio. Eu adotei um compêndio. Não. A ideia é que você entenda como o seu processo e aquele compêndio interagem, né, de forma que você consiga explicar tecnicamente, cientificamente a sua especificação, né? Não é uma adoção cega de um compêndio, né? Então, eu acho que é isso que a gente vem buscando trabalhar, né, para fortalecer ali as nossas documentações, enfim, e tornar a solicitação de CADIFA, por exemplo, robusta. Agora eu queria ouvir a Caroline, né, do ponto de vista do fora para dentro, né, como as empresas com que vocês trabalham enxergam esses pontos, se tem coincidências ou se tem pontos a mais que você gostaria de
agregar. Desculpa, eu não entendi sua pergunta. Para você tentar, de repente, complementar um pouco a fala da Kesley, no sentido de ela traz o ponto de vista da empresa e qual seria o ponto de vista de uma consultoria especializada que olha de fora para dentro, né? Certo. Entendi, desculpa. Perdão. Imagina, perdão. Imagina. Eu entendo que é exatamente isso que a Kesley falou, né? Eu acho que a análise de risco para você tomar, né, realmente a decisão, se eu vou qualificar, se eu não vou qualificar, se eu preciso fazer uma avaliação anterior e entender que, na verdade, aquilo não é uma impureza relevante, ela é uma impureza de síntese. Enfim, tem uma série de perguntas para serem feitas durante o desenvolvimento do produto, né? Que começa desde o lado do kickoff até, de fato, os estudos de estabilidade e tudo mais. Então, eu penso que sempre é a análise crítica do processo. Se a gente conseguir envolver ali um estudo de pré-formulação mais bem conduzido, muito provavelmente você vai mitigar lá na frente problemas com o seu produto, né? Porque a ideia é essa, a ideia é que cada vez mais as empresas consigam desenvolver produtos que não apresentem problemas lá na frente, né? Como o Nairton falou, a impureza, muitas vezes ela é inevitável, né? Mas muitas vezes ela é evitável sim, né? Numa mudança de rota sintética, numa mudança de um recipiente, o próprio processo produtivo, a embalagem que você escolhe, um estudo preditivo, por exemplo, um estudo até de ASAP, se a gente for pensar num estudo de estabilidade aceleradíssima, que a gente consegue se antecipar a problemas que vão acontecer numa estabilidade de longa duração, e isso vai fazendo com que a empresa corra menos riscos, né? Se antecipe, não gaste tanto tempo assim, até porque desenvolver um dossiê, a gente brinca que é pelo menos aí 2 anos, né? E também favorece ali o lado do setor regulado, que vai receber uma defesa integrada, né? Onde todos os pontos foram avaliados e com planejamento. Eu acho que cada vez mais a indústria ela vai ser exigida para ter ali um quality by design em todos os aspectos, né? Desde a pré-formulação até, por exemplo, uma avaliação de estabilidade, um desenvolvimento de uma formulação. Então, eu preciso ter ali toda uma avaliação de planejamento por trás, planejamento racional. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o setor regulado ele tem que se preocupar com esses pontos, sabe? E aí, pegando um pouco do que você falou, eu vou passar a minha pergunta para o Nairton. A gente está numa discussão no evento que fala sobre o fortalecimento da indústria farmacêutica no Brasil, né? Nós não podemos deixar de falar de inovação e eu queria entender como a Anvisa vê o uso de novas ferramentas no apoio dos estudos de impureza, tanto em IFA quanto produto acabado, pegando um pouco do que elas falaram de questões que olhem para uma mitigação de risco, se a Anvisa já tem se debruçado nessas novas ferramentas que podem ajudar o setor regulado a mitigar os riscos. Institucionalmente, a gente não tem nenhum tipo de ferramenta que a gente trabalhe ou indique que as empresas trabalhem, né? Por outro lado, a gente entende que é completamente natural que as empresas lancem mão ali dessas ferramentas para poder ter ajuda no seu dia a dia. Então, veja, hoje existem ferramentas que faz previsão de degradação de um IFA de forma até, diria eu, exagerada. E diante desse painel de impurezas, vai precisar de um ser humano para selecionar ali aquelas que são mais ou menos reais. Então, onde que eu quero chegar? As ferramentas, elas são necessárias, eu diria, são imprescindíveis. Mas o conhecimento, ele ainda não foi substituído totalmente, né? Então, assim, a tomada de decisão, ela precisa ser feita por alguém que entenda do processo. Então, tentando fazer uma analogia, você pode, através de ferramenta, tentar prever a purga de uma impureza através do seu processo. Mas ninguém melhor do que quem desenvolveu aquela rota para saber se aquele negócio ali vai ser purgado ou não. Porque não são somente coisas teóricas. Para quem está acostumado ali, seja no papel ou seja na prática mesmo ali, a dinâmica de como ocorre uma síntese de IFA, você sabe que uma lavagem ela pode ocorrer de uma forma ou de outra. E você dizer para o software que é uma lavagem, a quantidade, as coisas como elas ocorrem. Então, eu acho que o que eu posso dizer é as ferramentas em si, elas são imprescindíveis. E eu acredito que elas vão se tornar ainda mais imprescindíveis. Assim como
ter alguém que sabe o que está fazendo para decidir diante de uma grande quantidade de informação. Então, assim, a gente já tem acesso a algumas ferramentas, assim, mudando um pouquinho de rota de síntese para avaliação de mutagenicidade, por exemplo, tem ferramentas aí já no mercado livre e no mercado pago já há bastante tempo. Então, essas ferramentas, elas são intuitivas, mas mesmo elas sendo intuitivas, você ainda precisa de alguém para dizer, tudo bem, esse negócio está me dando esse resultado, mas e agora, o que eu vou fazer? Então, você precisa desse pessoal. Acho que a gente na Anvisa, a gente aceita, inclusive tem guias como esse HM7 que ele cita explicitamente o uso de ferramentas em sílico. Outros guias eu não estou lembrado exatamente se usa, mas enfim, mas é completamente plausível, por exemplo, classificação de nitrosaminas de acordo com classificação CPCA, é completamente plausível você usar um software para fazer ali aquela avaliação, porque é uma análise estrutural de 2 dimensões, na verdade. Então, bem, eu nem sei se eu estou respondendo o que você está me perguntando, mas a mensagem é, a Anvisa, ela não vai dizer que você tem ou que você não tem que usar. Ela vai querer que você pegue aquelas informações que você coletou, forneça um dossiê, mais uma vez, embasado, do tamanho correto, com as conclusões corretas. Eu acho que é por aí. Eu acho que ninguém em sã consciência, no momento que a gente está vivendo, vai falar contra a tecnologia, né? A gente não quer... Eu não quero perder meu emprego, ninguém aqui quer. Mas a gente tem que se preparar, porque isso é uma realidade e vai ser cada vez mais. Foi interessante você falar, porque tem a ver com a minha próxima pergunta, porque a gente tem um tema que perpassa por várias áreas, né? Então, tem a área analítica, de qualidade, regulatória, desenvolvimento. A minha pergunta é para a Caroline, como você avalia o nível de maturidade dessa integração nas empresas hoje? Bom, Marina, eu acho que a questão analítica, ela vai dar corpo, né, para a parte quantitativa, né? Então, se eu estou falando de impureza, é porque eu desenvolvi um método que foi capaz de enxergar e de detectar aquela impureza, né? Quando eu penso em algo regulatório, eu vou entender se eu já tenho algum limite definido para aquela impureza em alguma normativa, ou mesmo como o CPCA, que o próprio Nairton acabou de comentar, ou se eu vou usar uma estrutura, por exemplo, um less than lifetime, pensando, por exemplo, num produto que tem uma curta duração, e aí eu posso pensar que pode ser uma boa abordagem, principalmente para casos de nitrosaminas, que a gente vem aí, sim, usando essa estratégia regulatória a favor da indústria, né? Porque é o risco-benefício, é entender, de fato, o que é pior, é você expor ali pontualmente a uma determinada nitrosamina por um curto período, ou ficar com desabastecimento de um produto super importante, ou às vezes o único produto disponível no mercado, né? Então, acho que essa integração, ela acontece de forma muito orgânica, né? Então, é o analítico conversando com a parte que vai fazer a documentação, com a consultoria que vai, muitas vezes, entrar num cenário de segurança com seus toxicologistas e vai fazer a defesa daquele limite, se ele for acima do ICHQ3A ou do ICHQ3B, pensando em impurezas não mutagênicas, né? E a Anvisa, obviamente, dando norte para a indústria, né? E para a consultoria do que exatamente precisa ser feito, né? Então, acho que essa integração, ela acontece de forma muito orgânica. Cada um com a sua responsabilidade, né? E com o seu papel e sua função de realmente gerar um produto com eficácia e segurança no final. Então, eu entendo que isso é contínuo, né? Cada um com a sua responsabilidade e papel mesmo, sabe? Eu queria ouvir a Kesley, na rotina da empresa, como a avaliação de risco orienta a construção dos pacotes documentais que vão para a Anvisa, né? Especialmente em cenários de maior incerteza regulatória. A gente vive uma flutuação de incertezas, então, como é? Olha, eu acho que a gente procura trabalhar, né? A gente tem uma equipe sólida de pesquisa e desenvolvimento. Então, a equipe, ela procura concentrar, na verdade, todos os seus esforços em fazer sustentações científicas, né? A literatura científica é muito ampla e ela tem uma evolução constante, né? E você estar em contato contínuo com isso permite com que você faça essa sustentação, mesmo em ambientes onde você tenha uma lacuna ou talvez não esteja tão claro. Se você consegue sustentar cientificamente aquela sua argumentação, o controle, os limites que você está trazendo, né, eu acho que ele abre a frente
para um debate, para que todos se debrucem e, de fato, se voltem para resolver aquilo, né? Mesmo em situações que a gente teve a própria agência também, né? Somando como parceira e vindo e trazendo aspectos, enfim. Então, eu acredito que o conhecimento científico, né, o buscar sem cessar essa estruturação, né, durante todo o seu processo de desenvolvimento, é o que sustenta todas as suas decisões técnicas depois, né? Então, acho que é por aí. E agora a gente está se encaminhando para o fim, então eu deixo uma pergunta para todos. A gente não pode deixar de olhar o presente, as nossas dificuldades e desafios, mas olhando para o futuro, qual o papel da colaboração entre indústria, fornecedores de serviço e agência reguladora para garantir um controle de impurezas mais eficiente e seguro no Brasil? É uma pergunta desafio. Para mim é um constante debate. Acho que tem que ser constante, que foi o que eu disse um pouquinho antes na minha fala, né? Eu acho que é algo que precisa ser conversado de tempos em tempos, porque a cada momento um racional ele cai por terra. Então, quando a gente fala de nitrosaminas, ainda é um tema muito nebuloso no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Ainda se tem muita dúvida, né, do que fazer, principalmente quando a gente fala de valores teóricos, né? Então, sei lá, se eu vou pensar em contribuição de nitrito em produtos, né? Se eu não tenho nenhuma informação e se a chance de não ter nitrito é baixa, eu posso usar 0? Eu posso não ter um dado quantitativo, né? Então, isso é importante que as empresas consigam ter consciência de que, não, a gente precisa ser muito, muito, muito cuidadoso e muito rigoroso. Sim, talvez precise, sim, de um dado quantitativo para você realmente afirmar. Porque eu acho que vai muito ao encontro do que o Nairton falou. Não precisa de um dossiê de terabytes. Eu preciso que você me diga onde você quer chegar, né? Onde que você quer chegar. Então, você tem um caminho para me contar, né? E eu não tenho como adivinhar, por exemplo, a gente falar agora de nitrosaminas, né? Que a sua avaliação teórica, ela não tem nenhuma fragilidade, nenhuma lacuna, que foi o que a Kesley falou. Então, a gente precisa de fatos e evidências, né? Então, é importante que realmente as pessoas que estão envolvidas ali na construção do dossiê, elas estejam atentas às orientações da Anvisa, mas que também a Anvisa, de tempos em tempos, promova essas conversas para deixar todo mundo na mesma página, sabe? Será que o que eu estou fazendo ainda é válido? Ainda faz sentido? Né? Ainda não teve nenhuma publicação, por exemplo, que trouxe uma outra avaliação e que, de alguma forma, obsoletou um entendimento. Então, no meu ponto de vista, essa questão da integração, ela se baseia muito pelo debate constante, assim, de tempos em tempos. Uma agenda aí de conversas. Verdade. Quem será o próximo? Eu concordo com tudo que foi falado. Eu acredito que você precisa ter regulamentos claros, você precisa ter alinhamentos corretos e que você precisa ficar revisitando isso de tempos em tempos. Então, eu estou reproduzindo a fala que foi feita de forma, assim, a fala anterior. E eu acredito muito que nesse compartilhamento de responsabilidades, né? Porque, assim, o que acontece aqui? No final das contas, quem é o responsável pelo produto é a empresa. Isso é fato. A Anvisa, ela tem a responsabilidade de fazer o registro daquele produto quando ele está de acordo com a normatização vigente. Mas, no final das contas, o responsável pelo produto é a empresa. Então, esses papéis, eles têm que ficar bem claros. Então, a empresa, ela precisa estar sempre aprendendo. Os guias têm que estar claros, a legislação tem que estar clara. A agência, sim, ela precisa ficar vindo de tempos em tempos, conversar e dizer. A empresa também, acredito que a curva de aprendizado, né, onde que eu recebo mais exigência, onde que eu não recebo exigência. Então, hoje você consegue colocar tudo isso muito facilmente ali num banco de conhecimentos locais. Eu acredito que as consultorias, não só na área farmacêutica, mas em diversas áreas, né, tem um papel importante, porque é um outro olhar também, é um terceiro olhar. Às vezes você não tem um especialista num determinado ponto, aí você vai buscar aquele consultor ali de forma específica e tem uma visão mais ampla ali e ao mesmo tempo mais focada, e aí aquilo que chega na agência reguladora tem uma robustez maior. E
E é sempre importante falar que assim, a gente vive num ecossistema de regulação que tem uma certa escassez. Né? A Anvisa, ela, apesar de ser uma agência importante, nós temos um país grande, a Anvisa ela não tem uma quantidade de servidores tão grande. Então, quanto maior o capricho for da empresa em mandar a melhor documentação possível da primeira vez, mais isso contribui para um ecossistema, digamos assim, de submissão saudável. Porque, veja bem, eu concordo que a exigência é um local para discussão, e ela tem que existir. Mas ela precisa existir quando ela é necessária, não quando ela não é necessária. Então, às vezes você tem 30, 40 diligências a uma documentação vindo de uma empresa que já tem 15, 20, 30 produtos submetidos. Então, é compartilhamento de responsabilidades. Eu como Anvisa, eu tenho certeza que a gente tem muito a melhorar, mas muito mesmo. E as empresas também, e as consultorias também, e todo mundo. Eu acho que é isso daí mesmo. É regulamentos claros, alinhamento do que é necessário, conversas setoriais, e é isso aí. E sempre tá trabalhando de forma bem científica, tecnicamente fundamentada. Bom. Kesley, por favor. Acho que de tudo que a gente falou, né, a produção de um princípio ativo, de um medicamento, ela envolve muitos saberes, né? Então, você precisa ter, de fato, uma visão integrativa. Você precisa aliar o conhecimento científico, o teu conhecimento regulatório, enfim, para que você chegue a um dossiê que traga essa segurança que a agência tanto precisa, né? Mas, de fato, eu acho que as maiores evoluções, quando a gente olha ao longo do tempo, né, à medida que foi se intensificando essa proximidade, né, com a agência, o CADIFA que nós temos, né, o seminário CADIFA que nós temos todos os anos, vários outros eventos que a agência foi promovendo, enfim, era uma oportunidade de a gente conhecer empresas também que podem auxiliar nesses saberes, né, e fomentar esse debate que é tão rico, né, e essas trocas que são ricas de fato, né? Então eu acho que ter a visão integrativa de fato é o que vai nos levar aí para o mais rápido para esse futuro. Muito bom. Podemos encerrar? Sim. Chegamos ao final de mais um Abfina Talks e a profundidade dessa discussão sobre o controle de impurezas, especialmente as nitrosaminas, reforça a importância de um diálogo constante entre reguladores e indústria. Fica claro que a segurança do paciente e a qualidade dos medicamentos dependem realmente de um esforço conjunto, de estratégias bem definidas e de uma constante busca por excelência de todas as partes. Então, eu agradeço imensamente a Nairton Flávio Moura Rocha, da Anvisa, a Kesley Oliveira, do Cristália, a Caroline Oliveira, da Spectra, por compartilharem suas experiências e perspectivas e conhecimentos da área. Foi uma conversa muito esclarecedora e produtiva. Continuem conosco na programação do IFA Summit, a Abfina 2026, que segue debates tão relevantes quanto esse. Até a próxima. Obrigada.